Tudo bom? Estamos aqui de volta e o tema de hoje são as separações. Separações, como lidar, saber lidar de uma maneira que não gere tantos descontroles, distúrbios, disfunções e até doenças. Meu nome é Gustavo Semtes, eu sou fisioterapeuta e sou terapeuta também e trabalho há 22 anos tratando doenças crônicas de difícil solução e não só doenças crônicas, mas também processos de problemas de relacionamentos amorosos, relacionamentos familiares, quando entra nesse campo da área emocional. Então, eu trabalho já há 22 anos nessa área, tenho uma técnica minha que chama terapia sintrópica, é a qual eu trato meus pacientes para rastrear qual é a causa, a origem, o início do problema, do sintoma, qual é a causa do sintoma ou da doença, ou até do problema de relacionamento que a pessoa está tendo. Às vezes ela quer entender de onde vem essa raiva e irritabilidade com a mãe, às vezes tem coisas transgeracionais, que mãe viveu com a avó viveu com bisavó e assim por diante. Então existe um como rastrear isso em terapia para saber onde está o início e poder entender melhor, ter mais informações e com isso tratar melhor o paciente. Qual o maior problema de saúde que gera separações? Eu acredito que é a depressão. A depressão profunda é um dos grandes problemas relacionado às separações. E a gente vai entender um pouquinho por quê. A depressão, de uma maneira geral, baseado nos trabalhos do Dr. Hammer, da Nova Medicina Germânica, a depressão ela está relacionada à separação e perda de território. Separação e perda de território. Esse território pode ser meu lugar com meu pai, meu lugar com minha mãe, meu lugar no meu trabalho, meu lugar com meus filhos, certo? Não tem mulher que o filho sai de casa e ela entra em depressão? Tem síndrome do ninho vazio e assim por diante. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso e eu estou falando aqui numa das piores, que é a depressão profunda, que é uma das piores doenças que estão relacionadas e atreladas, direto ou indiretamente, às separações. E é isso que a gente vai entender aqui hoje, beleza? Bom, a primeira coisa é entender a palavra separação. Certo? Então, como eu falei, separação, na maioria das pessoas, soa como se fosse algo amoroso, de relacionamento amoroso, conjugal, homem e mulher, ou pode ser hoje qualquer coisa que você imaginar. A relação de casal, certo? Para não ferir ninguém aí. Então, mas não nós não estamos falando somente sobre separações de casal, de relacionamento amoroso, não. Nós estamos falando qualquer tipo de separação. Por exemplo, você mudou inesperadamente de cidade. A criança mudou inesperadamente de escola, sem ela querer. Isso é uma separação. Separação da escola, separação do grupo de amigos e assim por diante. Então, separações, a gente pensa em sinônimos do tipo separação, ruptura, corte, distanciamento, abandono e a maior das separações. Qual que é a maior das separações? Morte, né? Momentânea, para quem tem algum tipo de espiritualidade, mas a morte é considerada biologicamente a maior das separações aí, certo? Eu até hoje teve 13 mudanças que eu fiz na minha vida, 13, certo? Tem gente que tem muito mais. Então, se saber lidar com essas separações ou mudanças impostas de vida, quando você muda inesperadamente, uma mudança imposta de vida, pode ser a mudança de casa, mudança de bairro, mudança de cidade, mudança de país, é uma separação. Depende como você vivencia. Mas o que depende, Gustavo? Da sua percepção daquele momento. É isso que vai determinar se a resposta vai ser positiva
ou negativa. Certo? Quantas contas de matemática existem? Só duas. Ou você acrescenta ou você diminui. Quantas emoções existem? Só duas. Básicas? Só duas. Boas e ruins. Então, a sua percepção ela pode ser boa ou ruim, positiva ou negativa. Depende do momento que você está vivenciando. Se você já vivenciou várias mudanças de cidade, 5, 10, 15, 20 mudanças de cidade, provavelmente depois de um tempo, depois lá da quinta vez que você mudou, não faz mais grande diferença. No começo te abalava. No começo você ficava sem dormir, tinha insônia. No começo você ficava mal emocionalmente, tinha crise de ansiedade, podia dar algum problema de pele, porque pele está relacionada a separações, sabia? Não atinge só o sistema nervoso central, que eu falei, a depressão. Separações, geralmente quando vivenciadas, perdas de contato com alguém de uma maneira negativa, perda de contato com alguém, as separações, pode gerar problemas de pele, sabia? Isso foi visto em tomografias pelo Dr. Hammer da Nova Medicina Germânica. Então, depressão, problemas de pele e os mais diversos problemas que você imaginar. Porque tem vários tecidos no corpo, em vários órgãos, que pode estar relacionado corte, ruptura, separações, abandono. Abandono pega muito rim. Criança é abandonada. A mulher é abandonada pelo cara. Sumiu do mapa. Sabe quando a pessoa some do mapa? Abandono. Isso dá um impacto no rim. Tanto é assim que tem muitas mulheres que têm pielonefrite, infecção no rim, quando tem uma grande separação do relacionamento amoroso. Conhece alguém? Eu conheço duas. Tá? Duas pacientes que tiveram isso. E conhecidos próximos. Mulheres que foram abandonadas, grandes separações de relacionamento amoroso, e logo em seguida tiveram o quê? Uma pielonefrite, uma infecção no rim. Então, depressão, problemas de pele, problemas no rim, dependendo como foi a sua percepção não boa naquele momento, você vai desencadear uma doença ou outra, baseada em conflitos de separações. Separação, abandono, ruptura, corte, solidão, distanciamento e morte. Morte, que é a maior das separações biológicas para o ser humano, principalmente. Por quê? Por que separações, rupturas, corte, abandono, distanciamento, morte, por que causa tanta doença? Porque nós somos animais sociáveis. Só por isso, biologicamente, nós somos animais sociáveis. Ninguém está morando, vivendo isolado em ilha. Por que nós somos grupos sociáveis? Então, se você pegar e estudar as aves de bico curvo para os mamíferos e o ser humano, você vai ver que eles se adaptaram em sociedade. Por que em sociedade? Porque biologicamente falando, é uma estratégia para poder ser mais longevo, viver mais, ter maior proteção, um indivíduo protege o outro, na teoria, tá bom? Na biologia lá fora funciona, aqui para o ser humano é um pouquinho mais complicado, porque quando a mulher engravida, e ela sonhou em engravidar, e a gente vê muito isso comum hoje, porque eu trato crianças, a mulher engravida, por exemplo, planejou engravidar, e aí quando tem o bebê, dá um ano e meio, às vezes nem isso, enfia numa creche, enfia numa escolinha, e separa a criança da mãe. Ué, Gustavo, mas qual o problema com isso? Todos. O filhote humano, ele não tem independência, ele foi feito para ficar pelo menos até o 3º ano de vida grudado com a mãe, grudado, ganhando amor, atenção, proteção, grudado, até o 3º ano de vida. Então eles estudaram isso. Então, se pega países desenvolvidos como a Dinamarca, como a Suécia,
o período gestacional, o período pós-gestacional, quando a mulher ganha o bebê e no trabalho é permitido, países como Dinamarca, Suécia, e baixou o nível de entrada em presídios, de crimes. Um dos estudos foi feito por uma brasileira, uma psiquiatra brasileira, a doutora Eleanor Luzes, e ela verificou esse padrão, que eles viram que deixando o bebê mais tempo com a mãe, depois vai ter menor índice de criminalidade, marginalidade do ser humano, etc., na vida adulta, porque teve essa conexão com a mãe. Mas hoje você vê, principalmente classe média, a mulher até planeja ter o filho, nasce, dá 6 meses, 1 ano e meio, coloca numa creche, coloca numa escolinha e tal. Tipo, eu não estou aqui julgando, porque não é esse meu papel. Estou falando num olhar da biologia, num olhar de saúde e doença, vai ter consequências. Você vai ver alergia nessas crianças, problemas de insônia, uma série de problemas, certo? Então, as separações, de um ponto de vista geral, onde temos rupturas, corte, distanciamento, abandono, solidão, morte, são impactos geralmente que o ser humano sofre porque nós somos animais sociáveis. E a gente nasceu para ficar em grupo, unido. E o isolamento causa uma série de problemas, inclusive a depressão. Tanto é que a depressão é um forte isolamento, né? E aí, Gustavo, como lidar com isso? Então, diante de grandes separações, você tem períodos de luto, que é normal até para o animal. O que é o período de luto na psicologia? Ele pode ir até 18 meses, 1 ano e meio. Então, quando você tem algo trágico, de uma separação trágica, a pessoa pode vivenciar esse luto que é fisiológico, ou seja, em outras palavras, que é normal ela ter um sofrimento de tristeza, de melancolia, de choro, de pesar. Isso pode ir até 1 ano e meio, tá? Acima de 1 ano e meio, já não é mais luto, já é um problema. É um problema a ser tratado. Então, cada um tem que respeitar o período de luto de uma separação. Então, o indivíduo foi mandado embora de uma empresa, ele vai passar por um período de luto, você entendeu? Onde tem tristeza, onde tem pesar, onde tem melancolia, às vezes apego ao passado, às vezes choro, às vezes insônia. Tem um período de luto. Tem gente que é 1 mês, tem gente que é 1 semana, tem gente que é 6 meses. Mas pode chegar até 1 ano e meio. No caso de mortes trágicas, por exemplo, pode chegar até 1 ano e meio. Que é o normal, que não é doença, não é considerado doença. É considerado um sofrimento normal do indivíduo. Aí, se os sintomas continuam após 1 ano e meio, 18 meses, já é considerado um distúrbio, um desequilíbrio a ser olhado de uma outra maneira e ser tratado esse indivíduo, porque ele está num sofrimento que não é para ser. Então nós somos animais sociáveis, não tem ninguém isolado em ilhas aqui. Nós sofremos sim separações, toda separação, corte, ruptura, distanciamento, morte, abandono, solidão. Você passa por um processo de luto normal, fisiológico, que é normal, que pode ir até 1 ano e meio. Acima de 1 ano e meio já é considerado um desequilíbrio, não é legal, tá? Aí tem que ser olhado de uma outra maneira, com cuidado, por um profissional de saúde, um psicólogo, um terapeuta, um psiquiatra, etc. Alguém que entenda disso e como sair disso de uma maneira menos dolorosa, mais confortável, com apoio. Tá? Porque sozinho, muitas vezes, o indivíduo não consegue sair. Sozinho, muitas vezes, o indivíduo não consegue. Ele precisa de uma ajuda externa. E a maior ajuda externa, que é a pergunta aqui, como lidar com as separações? Primeiro, como lidar? Primeiro, entender que é fato, você vai se separar uma hora ou outra. Você vai se separar uma hora ou outra. Todos os caminhos
levam à morte. Sabia disso? Independente do que você faça, todos os caminhos vão levar à morte, que é a grande separação momentânea desse plano, dessa existência. Mas biologicamente falando é uma grande separação, é algo forte e o ser humano sofre com isso também, óbvio, tá? Porque ainda a gente não é tão evoluído a entender e a gente tem o apego à matéria, aquele indivíduo que está ali materialmente. A gente tem esse apego, todo mundo tem. E é normal do ser humano. A gente está o planeta Terra é o planeta, conforme a doutora Mônica de Medeiros. A doutora Mônica diz que o planeta Terra é o planeta para os alfabetos emocionais. A gente veio para o planeta Terra para aprender a lidar com as nossas próprias emoções e com os demais. Mas não é o outro que me causa raiva, não é o outro que me causa sofrimento de rejeição, abandono, não é o outro que me causa tristeza de uma separação, é eu mesmo. Quando eu me espiritualizo, e aí vale muito a espiritualidade, estudar a espiritualidade, o pós-morte, que é a pós-grande separação, quando você entende que morte não é o fim, quando você está ciente, e a pessoa fala assim, Gustavo, você acredita no pós-morte, na vida espiritual? Eu falo, não, eu não acredito, eu tenho certeza. Olha só que interessante. Eu não acredito na vida pós-morte, eu tenho certeza. Então, é nessa certeza, não quer dizer que eu não tenha medo de morrer, todo mundo tem, porque é biológico, é uma coisa biológica. Esse medo da morte é biológico, mas tem gente que ultrapassa o medo da morte. E a gente pode conversar mais sobre isso em lives futuras. Mas uma das grandes coisas de fazer como lidar com separações é aceitar o fato das separações existir, que você vai se separar. Quantos amigos sobrou quando você tinha 12 anos de idade? Pega os amigos que você tinha aos 12 anos de idade. Quantos deles se separou? Nunca mais viu? Quantas separações de relacionamento amoroso você teve até hoje? Desde a primeira vez que você deu o primeiro beijo na pessoa lá na infância e adolescência. Primeiro namoradinho, namoradinha. Quantas separações você teve? Várias. Quantos empregos, trabalho você separou? Alguns. Quantas cidades, casas que você morou? Algumas. Todas separações. Tudo, com exceção de família, tem um início, tem um meio, um crescimento, atinge seu auge, seu apogeu, tem um final. Tudo é cíclico. A família é um pouquinho diferente, porque as leis espirituais de família são regidas de uma forma diferente. Família não tem fim, sabia? Depois de seu pai morrer, ele vai continuar sendo seu pai. Depois de sua mãe morrer, vai continuar sendo sua mãe, e assim por diante. Mas relacionamentos sociais, amizades, relacionamentos amorosos, sócios, parceiros, trabalho, emprego, tudo tem um início, tem um auge e tem um fim. É cíclico. No mundo funciona assim. A civilização grega, lá na antiguidade, teve seu apogeu, teve seu final. E assim por diante. Tudo é cíclico. Tudo é cíclico. Quando você entende que tudo é cíclico, até felicidade e tristeza. Você não fica triste o resto da vida. Chega uma hora que você melhora. Você não fica feliz a vida inteira. Chega uma hora que você cai. Tudo tem um início, meio e fim. Tudo tem um início e começa de novo. Esse fim tem um novo início. É um novo ciclo. Então, você finalizou uma amizade, vai vir outra. Você finalizou um relacionamento amoroso, vai vir outra. A não ser que você não queira mais. Você queira se isolar. Aí é problema seu. Aí é consequência da escolha de cada um. A gente tem direito a fazer nossas escolhas. A gente não tem direito de escolher as consequências. Você tem direito de fazer a escolha, mas você não tem direito de escolher a consequência. Então a primeira coisa é aceitar as separações e a morte, que é a maior das separações, biológicas falando. Então quando você aceita que tudo tem e entende mentalmente
que tudo tem início, meio e fim e começa tudo de novo. Início, uma amizade, um emprego, um trabalho, um relacionamento com um vizinho, não sei o quê. Tudo tem início, meio e fim e começa de novo, início, meio e fim. Quando eu entendo que sempre vai ter um recomeço, que sempre vai ter algo novo, que sempre vai ter algo surgindo, essa incômodo da angústia das separações, ela é diminuída muito. Então, uma das formas de lidar com as separações é aceitá-la. Quando você não aceita e rejeita, e com raiva às vezes, porque é injusto, quando você se põe na forma de vitimização, que eu não mereço essa separação, que eu não mereço esse corte e abandono, que eu não mereço essa ruptura, que eu não mereço isso que aconteceu. Quando eu me ponho de vítima, quando eu me ponho de injustiçado, de não merecedor, eu me prendo ao problema e vou repetir ele. E vou repetir ele. E vou repetir ele. A mulher que não aceita que foi abandonada pelo cara, ela vai viver novos abandonos. Faz sentido? Olha a frase. Toda vez que você julga e reclama, você se prende ao problema e repete ele. Toda vez que você não aceita, você se prende ao problema e repete ele. Leva essa frase para a vida. Toda vez que eu não aceito algo, eu me prendo ao problema e repito ele. A mulher que não aceita que foi abandonada, logo ela sofrerá novos abandonos. E precisa entender se foi um abandono real. Porque uma coisa é eu me sentir abandonado, outra coisa é ter sido abandonado. Uma coisa é eu me sentir rejeitado, outra coisa é eu ter sido rejeitado. De fato. Porque a minha percepção é minha, não é do mundo. Se as outras pessoas analisam e falam, não, mas isso aí, Gustavo, não foi rejeição. Eu falo, mas para mim foi. Então, às vezes a pessoa não foi rejeitada, mas ela se sentiu rejeitada. E aí vai valer para ela. Biologicamente, vai ter todos os aspectos para ela. Então, a primeira coisa é aceitar a separação, abandono, rejeição, corte, ruptura, abandono, morte, distanciamento, que são sinônimos de separações. Enquanto eu não aceito isso que aconteceu, eu me prendo ao problema. E aí não cura, tá? Não tem como curar. O sistema nervoso não libera para cura. Não libera. Pode ir no melhor terapeuta do mundo, pode ir no melhor psiquiatra do mundo, pode tomar o melhor medicamento psiquiátrico do mundo, pode fazer a melhor técnica que existe do mundo. Ninguém vai conseguir curar o indivíduo. Ninguém. Porque ele não aceita aquela separação. Por isso que eu estou batendo tanto nessa tecla. Quando a gente entende que separações existem e vai vir um novo, e é um ciclo que se fechou e tudo bem, então veja a minha live que eu falei no começo, quando eu aceito, pronto, agora eu consigo superar, agora eu tenho armas para superar, emocionais, meu cérebro relaxa, e agora eu tenho armas para, então, aceitar. Mas Gustavo, como é que eu posso fazer um exercício para aceitar? Você pode falar para você mesmo, existe uma técnica de um oriental brasileiro, que ele viu que quando você fala a palavra alma, você abre a parte do hemisfério direito, emocional, e daí vem um outro aluno dele, viu que quando você fala a palavra espírito, abre a parte racional, mental. Então quando você fala, minha querida alma e espírito, agora eu aceito essa separação, quando você fala isso à noite para você antes de dormir, você abre neurologicamente as vias emocional e mental para dar esse comando para o cérebro. Minha querida alma e espírito, de agora em diante, eu aceito a separação que eu vivenciei. Você entendeu? Com fulano de tal, com a empresa tal, com o meu trabalho, com o meu cachorro, sei lá, qualquer coisa. Então faça isso à noite. Isso é uma dica valiosa. Já faz parte do meu tratamento. Entendeu? Eu já estou dando o meu tratamento aqui para vocês. Então use isso como ferramenta. Aceitar a separação. Entender que tem começo, meio e fim, depois tem um começo de novo.
fazer esse comando de reprogramação mental à noite antes de dormir, que tem um impacto profundo sobre o subconsciente. E aí as coisas vão começar a melhorar. Existem outras técnicas, não é a live aula sobre isso, mas eu posso falar isso futuramente em outras lives. Beleza?